Hoje nós vamos fazer o estudo 2 Coríntios, capítulo 7. Nós já falamos aqui as dificuldades de Paulo com relação à igreja de Corinto. Uma igreja que Paulo fundou, muito problemática. Mas Paulo ele vai ainda, neste capítulo, falar do afeto para com os coríntios. Ele começa esse capítulo falando: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Isso aqui é uma continuação ainda do capítulo 6. Evidentemente que a separação entre capítulos e versículos foi feita. A palavra de Deus foi inspirada por Deus. Mas essa divisão entre capítulos e versículos foi pelo homem. Então você vai ver que na Bíblia nós vamos ter muitas situações em que um versículo faz parte de outro capítulo e vice-versa. Então isso aqui não era a continuação do 6. Então, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nós sabemos que quando nós recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo passa a residir no nosso espírito humano, nós somos santuário de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo é que nos guia num processo de santificação, para sermos parecidos com Jesus. Ou seja, santificação é um processo na nossa vida até a nossa caminhada final. Isso que Paulo quer aqui, a nossa santidade no temor de Deus. Todo convertido, ele tem o Espírito Santo. Não há um crente, um convertido sem receber o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a obra regeneradora. E esse mesmo Espírito Santo é que vai nos guiar, esse mesmo Espírito foi que guiou Paulo nas suas viagens missionárias. Para nós entendermos esse capítulo 7, é preciso que nós entendamos como é que Paulo começou. Paulo teve aquele encontro com Jesus, e Paulo ele empreendeu 3 viagens missionárias. Na primeira viagem missionária, Paulo ele vai ali para a região da Galácia. E ele planta igrejas em Icônio, Derbe e Listra. E sempre que Paulo ia para essas localidades pregar o evangelho, procurando sempre uma sinagoga, porque eles já conheciam a Tanakh, o Antigo Testamento, facilitava seu trabalho, porque ali ele ia dizer que aquelas passagens bíblicas que existiam ali sobre o Messias foi concretizado na figura de Jesus, que era o Messias que haveria de vir. E a justificação é pela fé no Messias, é pela fé em Jesus Cristo. Então, Paulo, ele sofreu muito na primeira viagem missionária, ali principalmente em Listra, que ele foi apedrejado. Mas Paulo planejou uma segunda viagem missionária ali para a Ásia. E aí o Espírito Santo guia ali Paulo para que ele passe para a Macedônia. E ali ele vai ali para a região de Troade, Filipos, Anfípolis, Bereia. E depois ele vai chegar ali na região da Acaia, que era uma província romana, em Corinto, até Atenas. E depois Paulo funda na região da Macedônia, principalmente Filipos e Tessalônica, duas igrejas ali. Mas ele também funda a igreja de Corinto. E na sua terceira viagem missionária ele vai para a Ásia. E ali ele funda basicamente a igreja de Éfeso e Colossos. Mas o fato é que, quando Paulo funda a igreja de Corinto,
que era a igreja mais problemática que ele fundou, de todas elas, ele recebe notícias que aquela igreja está sendo influenciada por falsos profetas, judaizantes. E Paulo ele escreve uma carta, né, para aquela igreja. Ele toma conhecimento dos problemas e ele escreve uma carta. Depois ele escreve uma segunda carta. Só que essa primeira carta ela não entrou no cânon bíblico, ela foi extraviada. E a segunda carta que Paulo escreve é 1 Coríntios. E nós vamos ver que quando nós estudamos 1 Coríntios, todos os capítulos, basicamente, é Paulo falando, né, de correções para aquela igreja. A questão da ceia do Senhor, que estava sendo feita de forma irregular. Nós vamos ver ali a questão dentro da igreja de imoralidade, a questão de litígio entre irmãos. Então, Paulo escreve uma carta para corrigir esses desmandos que estão acontecendo na igreja. Só que Paulo, depois disso, ele vai até a igreja de Corinto, e lá ele é mal recebido. Paulo, ele sai de lá entristecido. Paulo, ele fica muito triste pelo que ele sentiu quando ele visita a igreja. Depois de enviar 2 cartas, e Paulo volta. Só que Paulo envia uma terceira carta. E essa carta que Paulo envia é uma carta talvez muito dura com relação a tudo que ele viu. Porque Paulo exorta fortemente a igreja para que ela volte a ter uma plena comunhão com o Senhor. É isso que Paulo quer. Mas quando Paulo está, nós vimos no capítulo 4, nós vimos no capítulo 2, que quando Paulo estava em Troade, ele estava muito intranquilo. Por quê? Porque ele manda Tito para ver como é que as coisas estavam em Corinto, e ele não encontra Tito em Troade, então ele fica inseguro, ele fica um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, mas ele está intranquilo com relação à igreja de Corinto. Com relação à carta que ele mandou, qual é que aqueles irmãos iam receber aquela carta? Qual seria a reação daqueles irmãos naquela terceira carta? Que também foi uma carta, depois que ela foi lida, ela foi também extraviada, porque ela não entrou no cano bíblico. E aí Paulo, ele escreve essa quarta carta, que é a segunda Coríntios, ou seja, a segunda carta que ele escreve passa a ser 1 Coríntios, e a quarta carta passa a ser 2 Coríntios. Mas o fato é que Paulo ele tem um afeto, né, para com os coríntios. Ele diz: acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Ou seja, Paulo está dizendo: acolhei-vos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, eu fui justo com vocês. A carta que Paulo mandou era uma carta de exortação, para que eles se voltassem para ter uma plena comunhão com Deus. É assim que o líder deve fazer. A ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Você vai ver que as igrejas que Paulo implantou, eles realmente ajudaram Paulo na questão da alimentação, da hospedagem, mas Paulo fez questão na igreja de Coríntios de ali ele ter o seu sustento do seu trabalho, fazendo tendas. Então, não a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar. Ou seja, o que eu tomo, essa carta que ele enviou, essa terceira carta, não era para condenar ninguém, mas era para exortar, para que eles voltassem. Não ser influenciado por aqueles falsos profetas que tinham dentro da igreja e que estavam tentando fazer com que aqueles irmãos viessem a também ser influenciados por o evangelho que aqueles judaizantes estavam pregando, que também, além
da justificação pela fé, era também necessário as obras da lei. E Paulo está dizendo que não. Para juntos morrermos e ver você. Estamos juntos em tudo. Irmãos de Coríntios, estamos juntos. Eu estou junto com vocês. Nós vamos viver e morrer juntos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Ou seja, eu estou alegre por conta de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo, de alegria em toda a nossa tribulação. Paulo sabe que o que ele está fazendo não é em vão. Não é em vão. Porque um servo de Deus, um ministro de Deus, o trabalho dele é esse. É trabalhar para Deus. Porque nós estamos aqui de passagem, a qualquer momento podemos partir. E a nossa maior esperança é um dia estar com Cristo na eternidade. Mas o fato é que, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário. Em tudo fomos atribulados, luta por fora, temores por dentro. Ou seja, ele está dizendo que na Macedônia, ali onde ele estava, ali, Filipos, Tessalônica, também teve problema. Lá em Filipos, por exemplo, Paulo, né? Ele teve problema ali em Filipos. Ali nós tivemos ali, com aquele, ele foi preso, a questão daquele carcereiro ali que converteu-se, quando Paulo pregou na prisão, ficou louvando. Ele teve problemas onde ele passava, por quê? Por conta do evangelho. Não é fácil você pregar o evangelho para pessoas gentias, que tinha deus pagãos, tinha uma série de deus que não acreditavam em ressurreição de mortos, nem em espírito. Era difícil, a situação era difícil. Mas é o Espírito Santo que convence. Ele vai dizer: porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Olha só o que está acontecendo. Ele tinha enviado Tito para saber como é que os coríntios tinham recebido a sua terceira carta. Essa carta não entrou no cânon bíblico, ela foi extraviada. Mas aí era um suspense muito grande, como é que aqueles irmãos tinham recebido aquela carta, aquela exortação que foi muito forte. Paulo foi mal recebido na sua visita, e Paulo mandou uma carta muito dura, muito dura. Paulo estava realmente preocupado. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando ainda meu regozijo. Aí Paulo fica muito alegre. E quando Tito chega dizendo que eles estavam com saudade de Paulo, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, ou seja, eles entenderam a exortação de Paulo, e aqueles falsos profetas foram afastados dentro dos irmãos. E o evangelho de Paulo pregou é o evangelho que eles agora vão aceitar, apenas o evangelho de Paulo. Então, Paulo fica muito alegre por isso. O vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Ele fica muito alegre com o que Tito fala para ele. Porquanto ainda que não venha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta não vos constitou por breve tempo. Ele está falando aqui da terceira carta, né? Essa carta que ele fez muito forte. Mas ele vai dizer que essa carta, né, por algum tempo, ou seja, eles leram a carta, absorveram o conteúdo daquela carta, e por algum tempo, né, ficaram contristados, mas por breve tempo. Por quê? Porque eles viram que aquela carta era uma carta de correção. Não adiantava eles andar em caminhos diferentes daquilo que Paulo pregava. Por quê? O caminho da salvação é a justificação pela fé. Agora me alegro
Não porque foste contristado, mas porque foste contristado para arrependimento. Ou seja, Paulo aqui está dizendo que eles foram contristados para arrependimento. A carta fez com que eles tivessem pleno conhecimento da verdade. Mais uma vez, Paulo reitera tudo aquilo que ele tinha, né, já pregado quando ele plantou aquela igreja. Pois foste contristado segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresses. Aqueles homens voltam-se para Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza para o mundo produz morte. Imaginar que você é exortado e você é uma pessoa espiritual. E aquela exortação lhe traz, né, arrependimento para a salvação. Isso a ninguém traz pesar. Uma pessoa espiritual exortada, ela sabe que aquilo ali é para a salvação e não traz pesar. Mas quando a pessoa, mas a tristeza do mundo produz morte, quando a pessoa do mundo é exortada, que ele não é espiritual, ela se revolta, ela não tem alegria, ela traz morte. Porque a pessoa não aceita, porque ela não é espiritual. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita. Em tudo deste prova de estado inocente desse assunto. Então, ele está dizendo que tudo aquilo que eles receberam, que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, tudo isso aqui, essa carta provocou. Eles voltaram realmente para o caminho do Senhor. Portanto, no versículo 12, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal. Certo? Ou seja, eu escrevi e que vocês, para ver o amor que vocês têm para comigo, se é verdadeiro. Porque eles falam da saudade de Paulo, do que Paulo fez. Então, na realidade, aquela carta mostra que houve arrependimento e aí a causa do que fez o mal, o amor para comigo. Não por causa do dano que sofreu, o agravo. Né? Mas para que vossa solicitude a nosso favor seja manifesta entre vós diante de Deus. Então, nós vamos ver que Paulo está muito alegre por conta da notícia que Tito, o seu cooperador, trouxe dessa igreja. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos nós. Você também está alegre porque Tito foi bem recebido e Tito, né, dá para Paulo as notícias maravilhosas sobre a igreja, sobre como é que ele foi recebido ali. Porque em alguma coisa me gloriei de vós para com eles, e para com Tito. Não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade. Ou seja, aquilo que Paulo pregou era a verdade, nada mais que a verdade. Também a vossa exaltação na presença de Tito certificou ser verdadeira. E ele vai dizer, ele vai concluir dizendo, e o seu entranhável, a sua afeição, o afeto cresce mais e mais para convosco. Porque Tito, ele traz dali boas notícias da igreja. Lembrando-se, Tito ama aquela igreja, Tito volta dizendo que amou aquela igreja.
lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebeste com temor e tremor. Ou seja, aquela exortação de Paulo nessa terceira carta, que foi extraviada, que não entrou no cano bíblico, mudou aquela história daquela igreja. E aí, nessa quarta carta, que é a segundo Coríntios, é que ele está levantando esses posicionamentos, essas questões. Ele vai concluir esse capítulo dizendo: alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Agora sim, eles não estão mais com aqueles judaizantes, com aqueles falsos profetas dentro da igreja, eles foram extirpados dentro da igreja, e agora eles estão seguindo o evangelho que Paulo pregou, o evangelho da salvação. Ou seja, eles estão sendo fiéis agora à palavra de Deus. Que Deus continue nos abençoando sempre.